A partir de agora, você tem a oportunidade de fazer parte gratuitamente de uma comunidade incrível. É o Clube do Prof, uma iniciativa do Instituto Casagrande que congrega educadores de instituições públicas e privadas de educação básica e tem como objetivo proporcionar aos associados troca de experiências, conteúdos, formações, entre outros benefícios. Ao fazer parte do clube, você passa a ter acesso integral ao Conexão do Saber, um curso gratuito com 80 horas de duração, com direito à certificação. Fica automaticamente inscrito nos eventos gratuitos do Instituto Casagrande, tem acesso a eventos exclusivos dirigidos aos associados e também a descontos na compra de produtos e serviços em organizações parceiras do Clube do Prof, como cinemas, teatros, shows, farmácias, livrarias. Ah, e tem mais! Ao final de cada mês, haverá sorteio de brindes entre os associados. Incrível, não? Então, não perca tempo e venha agora mesmo fazer parte da maior comunidade de educadores do Brasil. Acesse institutocasagrande.com e saiba mais. Instituto Casagrande, transformando pessoas para transformar o mundo. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que nós iniciamos juntos, desejando realmente que todos tenhamos uma semana melhor que as outras semanas. Afinal de contas, estávamos aí, né, num momento pandêmico complicado. Agora parece que a gente vislumbra uma luzinha no final do túnel, né? Deus queira que esses números se reduzam e que a gente consiga, em breve, com a vacinação mais coletiva, a gente consiga eliminar esse vírus da nossa vida e, aos poucos, voltar ao nosso cotidiano, que tanto nos faz bem. Quero cumprimentá-los, dizendo que temos uma semana bastante tumultuada, no bom sentido, porque temos uma semana com feriado e mesmo assim com atividades. Nós temos todos os dias, de segunda a sexta, atividades nessa semana. Amanhã o nosso grande simpósio do professor, então um momento imperdível, uma tarde toda discutindo a profissão professor. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Na quarta-feira temos um especial Tiradentes. Depois temos mais um momento com a professora Josi, depois na quinta de novo, e eu vou receber o professor Tião Rocha, o querido Tião Rocha, que tem uma admiração enorme, e na sexta-feira a Josi com a Denivalda, tem a Josi com a Corina na quarta, né? Então, é uma semana bastante agitada. Então, esperamos que vocês aproveitem. Vamos chamar o Ronaldo para cá, para que ele também dê as boas-vindas. Nós estamos aqui hoje muito felizes, né? Oi, Ronaldo. Oi, Renato. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Deixa eu cumprimentar aqui o pessoal que está aqui na sala, chegando. Deixa eu colocar aqui o pessoal de Osasco, aqui a Fátima de Osasco, Júlio, Kedna, José Wilson, a Querenilda, que sempre está com a gente, né? Sempre participando aqui também do Instituto, a Edjane, Maristela. Então, aí, boa tarde a todos vocês, gente. Como o Renato falou, uma semana com muita atividade, na verdade, né? Uma semana, apesar do feriado,
bastante cheia. E para nós, né, Renato, amanhã fica aqui o convite para quem está entrando agora e ainda não se inscreveu para o evento de amanhã ou para o Clube do Prof. Se você entrar no nosso site, tanto faz se inscrever para o evento de amanhã ou para o Clube do Prof. Você está inscrito, na verdade, automaticamente já para o clube. E grandes novidades nós vamos ter amanhã, né, Renato? Vai ser um evento assim, ó, muito, muito, muito bom. Você não pode perder. Convide seus amigos, professores, para estar presentes também na data de amanhã. Vamos ter aqui, além de mim, do Renato, da Josi, o professor Vasco Moreto, o Manuel, do É de Casa, da Rede Globo, a Alessi Brandão vai estar aqui com a gente também, que ela é madrinha do Clube do Prof, vai estar aqui. Vamos ter também o professor Gretz, o querido professor Celso Antunes também, nós temos uma participação dele. Então vai ser amanhã, gente, uma tarde aí de grandes atrações, começando a partir das 14 horas, né? Vamos ter amanhã, pessoal, nós vamos explicar tudo sobre o clube. A partir de amanhã vocês vão ter acesso ao espaço do Clube do Prof, é uma página de internet exclusiva para quem é do clube, onde vocês vão ter acesso a material, enfim. Amanhã nós vamos explicar tudo que vocês terão aí de benefícios já a partir de amanhã para quem faz parte do Clube do Prof, tá? Então, não percam amanhã, 14 horas, estejam aqui com a gente, tá? Aqui será transmitido no canal do YouTube, e lembrando que o certificado, ele é exclusivo. A partir de agora, né, todos os certificados serão exclusivos para quem é membro do Clube do Prof. E vocês terão um espaço dentro do site, do espaço do Clube do Prof, onde vocês poderão ter acesso a todos os certificados de vocês a partir de agora, de uma forma mais organizada. Então, amanhã, 14 horas, né, Renato? Teremos o lançamento aí da nossa música do Instituto, que ficou muito, é quase um hino, podemos dizer, do Instituto, novo vídeo institucional do Instituto Casagrande. Então, vai ser amanhã um momento aí bastante interessante, né, do lançamento do clube, que, infelizmente, né, nós tivemos que adiar em função do falecimento da nossa mãe, né, que era para ser exatamente aí há 2 semanas atrás, que foi no dia do lançamento do clube que a nossa mãe faleceu, né? E nós postergamos, então, o lançamento para 2 semanas depois. Né, Renato? Pois é, né? O dia que escolhemos para lançar o clube, que é um dos momentos marcantes do Instituto Casagrande, a nossa mãezinha resolveu se despedir da gente desse plano. E então nós estamos voltando, né, aos poucos, talvez não com aquela energia ainda que era habitual nossa, costumeira, porque a gente está no luto. E o luto é doído, ardido, sofrido, como vocês sabem, quem já passou por um luto sabe o que o nosso coração sente. Mas mesmo assim, esses momentos com vocês, momentos do trabalho, são momentos que a gente se sente bem, porque sempre vocês nos acolheram e nos acolhem tão bem, e não teria que ser diferente depois dessa perda tão grande que tivemos. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, agradeço muito pelas milhares de mensagens enviadas. Eu não li todas ainda, não consegui. Eu acho que vai levar um tempo, porque cada vez que eu leio um pouco, eu preciso parar, é sofrido, mexe com as feridas. Então, mas saibam que a energia emanada para nós, desde essas 2 semanas, foi uma energia fantástica, e tenho certeza que tem nos ajudado a ficar em pé. Pois é, mas, Ronaldo, vamos chamar a Josi, porque ela que vai conduzir, né, a nossa tarde de hoje. Olá, Josi, e falar dos nossos convidados especiais. Oi, Josi. Olá, boa tarde. Oi, Renato. Oi, Ronaldo. Oi, pessoal. Tudo bem? Pois então, é, diga, Renato. Não, eu estou falando para a Josi que nós selecionamos esse momento. Geralmente quem conduz a segunda-feira é o senador Cristóvão Buarque, que faz a apresentação dele numa entrevista. Mas nós, quando pensamos em a Semana do Clube do Prof, pensamos em trazer professores que fizeram a diferença e foram premiados, reconhecidos internacionalmente. Então a gente pensou, vamos trazer professores expoentes aqui também, que são professores da base, que estão lá atuando, e que, como nós já trouxemos aqui a Débora Garofalo em outras oportunidades, né?
hoje vamos ter um momento para a gente trazer professores que foram destaques em 2020 e que vão poder compartilhar um pouco de experiência. Eles vão voltar, porque eu sei que vocês vão ficar com vontade de tê-los mais aqui assim, é apenas um aquecimento para outros momentos que teremos com eles, que eu quero participar. Vou poder participar o tempo todo, porque nós temos um evento paralelo hoje para secretários municipais de educação, como você está publicado nas nossas redes sociais, e nós temos um evento, uma mentoria para secretários de educação, num programa de educação híbrida que nós estamos realizando, e, portanto, não vou poder ficar o tempo todo com vocês aqui. Mas vou ficar na janelinha, aqui e ali, porque lá eu abro, daí fico curtindo um pouco de cada um. O Ronaldo também, né, Ronaldo? Sim, exatamente. Tem um programa de mentoria, hoje também tem um evento da Nebi, com o professor Moran também mais tarde. Então, hoje é um dia que está cheio aí de atividade. Isso é uma coisa. A gente amanhã nós vamos ter sorteio, deixa eu avisar, nós vamos ter sorteio de televisão, nós vamos ter sorteio de pós-graduação e tem um sorteio de kit prêmios aí, de jogos. E vamos lançar, tá aqui, ó, tem esse post aqui, com destaque para o Manuel, que vai ser um participante nosso. Quem acompanhou o Manuel, ele já esteve conosco, o Manuel Soares, que apresenta o programa É de Casa da Rede Globo. Estou colocando aqui porque esse post, gente, está lá no nosso Instagram, já, Instituto Casagrande, e se quiser participar do sorteio, que vai ocorrer amanhã, já está aberto o sorteio. É só marcar amigos de vocês, como vocês estão acostumados no Instituto Casagrande. Quanto mais amigos marcarem, mais chance tem de ganhar. E amanhã, então, vamos sortear televisão, vamos sortear uma bolsa integral de pós-graduação e alguns prêmios, como esse kit que nós estamos falando agora, de jogos para aplicar, jogos pedagógicos para a escola. Então, como vocês sabem, em todos os eventos nossos, nós temos momento cultural, nós temos momento de brincadeira, nós temos momento de prêmios, temos momento de formação, e amanhã, claro, o tema é professor, então todos convidadíssimos, e desde já quiserem participar conosco. E tem mais uma coisa, vamos ter um sorteio de quem está no Instagram, e também vamos ter um sorteio especial. Quem pegar esse post e fazer um story e marcar o Instituto Casagrande, nós vamos ter um sorteio dos stories de vocês, que estão desde que vocês marquem o Instituto Casagrande. Então, pegue o post do nosso evento, esse aqui, ó, Novos Saberes. Hoje eu estou sem o post aqui. Esse post aqui, ó. Se vocês saírem da sala um pouquinho, vocês dois me deixarem sozinho um minutinho, Ronaldo e Josi, eu consigo mostrar o post, acho que quase na íntegra. Isso. Ó, este post aqui, que está o Manuel Soares em destaque. Este é o post que está valendo para o sorteio e também para para quem usa o Instagram e fazer um story, marca o Instituto Casagrande no story, é importante marcar, porque é pelo story marcado que nós vamos sortear. E amanhã teremos, então, 2 sorteios. Um sorteio normal do Instagram, do feed, e outro sorteio do Stories. E amanhã, às 14 horas, aí nós temos o grande encontro no Clube do Prof. Josi, quem que vai estar conosco hoje? Então, hoje nós temos 2 finalistas do Global Teacher Prize de 2020, aí, que é considerado o grande prêmio, né? Como se fosse o Nobel da educação no mundo, famoso. É o nosso Oscar. O nosso Oscar. Então, hoje temos 2 tapetes vermelhos aqui, gente. Exatamente. O professor Francisco Celso e a professora Lília Mello. E aí que chegaram nessa final, que chegaram junto com os grandes destaques de professores do mundo, representando o Brasil nessa final. E hoje vem nos contar, né? Como é que eles conseguiram chegar até essa final, o que eles fizeram, como é que foi o encaminhamento de carreira, de projetos, vamos chamar de vida da sala de aula, né, Renato e Ronaldo? O que eles fizeram de diferente nesse mundo para conseguir chegar num patamar tão diferenciado como é ser um dos finalistas, né? Um dos 50 finalistas do mundo nesse projeto tão famoso, né? A Débora Garofalo também foi uma das finalistas, já esteve aqui com a gente, ficou muito conhecida no Brasil inteiro também, né? E nós vamos ter aqui hoje o Francisco, que é do Distrito Federal, professor do Distrito Federal, e a Lília, que está com uma visão fantástica lá de Belém do Pará. Olha aqui, vamos chamar a Lília também. Olha aqui, ó. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Lília. Vai fazer uma invejinha nossa aí do calor. Nós estamos aqui no sul, que está mais frio. Aqui está frio, manga comprida, né? Frio.
Sejam muito bem-vindos, Francisco e Lília. Obrigado mais uma vez, Francisco e Lília, meus queridos. Desejo um ótimo diálogo aí com vocês. Eu vou estar, como eu falei aqui nos bastidores. Deixa eu agradecer o pessoal que está mandando mensagens aqui, que eu estou lendo, viu? A Zelma, a Fabi, a Maria do Socorro, eu leio todas. Às vezes a gente não fala o nome de vocês aqui, porque senão eu ficaria só falando o nome de vocês, ficaria o dia inteiro falando o nome, que eu gosto. Mas muito obrigado aí, eu estou lendo aqui assim, tá bom? Que vocês estão escrevendo para a gente. Muito obrigado. Já gastamos 20 minutos da Josi aqui. Beijão para vocês, Josi. Com você. A gente se vê até amanhã, às 14 horas. Valeu, Lívia. Valeu, Francisco. Obrigada. Então, gente, agora somos nós, quer dizer, vocês, né? Nos contar um pouquinho dessa trajetória. Eu proponho, assim, que cada um fale um pouco da sua trajetória, da sua vida, né? Do seu mundo da educação, e depois a gente discutir um pouquinho o que vocês percebem aí de ser as grandes características ou os grandes encaminhamentos de um professor hoje, para ele dar conta da sua função e para ele se destacar mesmo, né? Nesse mundo tão complicado, né? Da educação. A educação sempre foi um grande desafio para todos. Eu sempre brinco que educação é só para os fortes, né? Mediano para baixo não fica na educação. Os fortes, os guerreiros é que ficam. Mas mesmo assim, nesses últimos 2 anos aí, nós estamos vivendo muito, para muito fortes. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa trajetória e depois a gente discutir um pouco o que vocês consideram muito importante nessa carreira tão gostosa que é dos professores. Pode ser, gente? Vamos começar com a Lília. Posso começar com a Lília, Francisco? Vamos começar com as damas? Né, Lília? Vamos começar com as damas, Francisco. Eu vou te deixar aqui no cantinho. Você pode ficar aqui com a gente? Não, vou te deixar no cantinho, porque aí fica um espaço maior. E a Lília... Agora a tela é da Lília, depois a tela é do Francisco, eu vou pro ladinho também. Deixa eu contar um pouquinho, Lília. Oi, Lília, tudo bem? Olá, Josi, tudo bom? Boa tarde a todos, a todas, a todos. Estamos aqui com quase 150 pessoas nos assistindo. Olha que bacana, pessoal. Professores maravilhosos aqui, discutindo, perguntando. Olha, que delícia, tarde cheia de energia. Tarde cheia de energia mesmo, né? Onde tem professor, tem energia, né, Lília? Tem, com certeza. Tem energia, tem sonho, tem vibração, tem luta, tem... Enfim, eu costumo aqui, né? Não sei para isso se existe essa expressão, mas eu costumo dizer que os professores e as professoras engajadas, elas são aquelas que rasgam o mato, né? Então, rasgar o mato, porque é abrir caminho, né? É dar acessibilidade, enfim. Professor e professora no Brasil precisa lutar constantemente. Deixa eu apresentar oficialmente a professora Lília Mello, professora fundadora do grupo, embaixadora da live Brasil 2020, finalista da Global Teacher Prize, Nobel da Educação 2020, embaixadora do prêmio Professor Transformador da Beth Educar de 2020, vencedora do prêmio Professores do Brasil 2018. Você venceu na categoria ensino, venceu o estadual, regional e nacional, né, Lília? Sim, em categoria ensino médio, nas 3, digamos assim, nas 3 etapas, né? Cavaleira foi indicada na lista das Web Negras de 2018. Foi cavaleira da Ordem Nacional do Mérito Educativo nomeada pelo Presidente da República Federativa do Brasil. Meu Deus, que maravilha, Lília. Quanta história você tem aí, então, né? É verdade. Para nós esse teu caminho na sala de aula, por favor. Então, a minha introdução, ela vai ser um pouquinho longa, mas não tanto, tá? Prometo. Eu queria muito aproveitar a oportunidade para dizer o quanto eu admiro o Francisco Celso pelo trabalho que ele desenvolve em Brasília. Ele, com o tempo, depois de tantos eventos que a gente tem
realizado juntos, ele se tornou um irmão meu, e eu quero que ele saiba disso, porque isso para mim é muito importante. Na verdade, eu sou muito amiga da Débora Garofalo, eu sou muito amiga da Doane, mas o Francisco, ele se tornou realmente um irmão por conta do projeto, que é muito próximo, nossos projetos, eles são muito próximos. E quando o Renato e quando o Ronaldo falam acerca do luto, né, que eles falaram, inclusive gostaria de desejar meu pesar para eles e parabenizar a força que eles estão tendo para continuar lutando e cumprindo com a missão aqui, porque isso é muito importante, não dá para parar, não podemos parar. E aí, quando eles falam sobre a dificuldade de viver o luto, eu vou pegar esse gancho da fala do Renato, justamente para falar como o projeto surge. O projeto surge a partir de uma chacina, e é uma chacina que mata muitos conhecidos e alunos e familiares de alunos meus. Então, eu vivi esse luto, né? Em novembro de 2014, nós ficamos de uma certa forma aqui na comunidade, sem saber o que fazer e com muito medo de sair de casa. E eu moro na comunidade e eu trabalho na comunidade. A minha escola é situada no mesmo bairro em que eu moro. E esse bairro, ele é tido como um dos bairros mais perigosos da região metropolitana de Belém, que é o bairro da Terra Firme. E ele é pregado pela mídia como um bairro de zona vermelha e um território de extermínio, porque, infelizmente, os jornais, enfim, a imprensa tradicional, ela sempre vende a ideia de que aqui é um lugar onde tem bandido, onde os jovens são vagabundos, e bandido tem que estar morto, enfim. Só que eu moro aqui, então eu conheço a juventude daqui. E eu, como eu sou do ensino médio, eu tenho um contato direto com os jovens. Então, a escola na qual eu trabalho, até hoje, ela é a segunda maior da rede estadual de ensino, é uma escola muito grande. Então, ela agrega jovens de vários bairros, mas predominantemente do bairro da Terra Firme. E aí, essa chacina, ela matou muitos jovens, mas o número de jovens o maior número de jovens atingido, exterminado, foi do bairro da Terra Firme, e não foi à toa. Isso foi um planejamento, porque se tem aqui o lugar onde a gente mora, existe um rio chamado Rio Tucunduba, que banha o nosso bairro, a Terra Firme ela é de costa para esse rio, e aí a droga ela chega por esse rio, né? Então, a droga que é repassada para toda Belém, ela atravessa pelo bairro da Terra Firme. Então, é um território de disputa de poder entre policiais milicianos, entre o tráfico, entre a igreja e entre alguns oportunistas políticos que se dizem, né, políticos, mas que só tiram vantagem dessa disputa toda. E aí meus alunos foram mortos. Então, quando eles foram mortos, no ano seguinte, no ano letivo seguinte, eu não conseguia mais ir para a sala de aula sem levar esse tema, sem tratar esse assunto, sem ouvir meus alunos. Então, foi aí que surge o projeto do extermínio ao protagonismo. O nome do projeto é Juventude Preta, do extermínio ao protagonismo. E ele nada mais é do que... Josi, é para eu falar já tudo ou era só para eu me apresentar? Pode falar. Ah, tá. Então, ele é Tá, obrigada. Ele é um projeto que ele faz um levantamento dos coletivos culturais do bairro, tece uma rede que linka esses coletivos, né? Então, é uma rede afetiva, que eu costumo dizer que é uma rede afetiva. E aí esses coletivos, eles têm as produções culturais dele, mas geralmente isolada da escola. As escolas públicas, infelizmente, elas constroem um muro
que separa a comunidade do que acontece dentro dela. É como se a escola fosse um lugar isolado e a comunidade fosse outra coisa. Então, o que foi que eu fiz através do projeto? Eu convidei a comunidade a entrar na escola e a pertencer ao calendário letivo da escola. E peguei os meus alunos e fui para a rua visitar, bater na porta, literalmente, os coletivos culturais. Então, tinha um sábado, tinha um domingo, que ia ter uma apresentação de algum coletivo com teatro, a gente ia embora. E aí eu comecei a colocar isso na planilha como um critério avaliativo de produção. Ou seja, eu passei a valorizar a produção artística dos meus alunos. E aí, era o óbvio, né? Francisco depois vai dizer isso, confirmar isso. O que foi que aconteceu? Eu descobri verdadeiros artistas dentro da minha sala de aula. Poetisas que escreviam poesias e assinavam constrangidas, achando que aquele texto era uma porcaria, né? Meninos que cantam muito bem e que compõem letra de rap. E assim vai, meninas que dançam como ninguém, dançarinas profissionais. E aí o que a gente fez? A gente foi criando grupos da própria escola, grupo de teatro, grupo de dança, grupo de percussão, grupos. E esses grupos, eles foram montando um circuito que se agregou debaixo de um guarda-chuva que a gente chama de Cineclube TF de Terra Firme. Então, nós temos hoje 7 grupos de trabalhos. Cada grupo de trabalho atua com uma expressão da arte. Agora, nesse exato momento que eu estou conversando contigo, o Periferarte, que é um grupo que atua com arte visual, está fazendo um painel, uma intervenção urbana, grafitando a comunidade, porque nós ganhamos o edital da Lei Aldir Blanc, e aí a gente vai presentear a comunidade com painéis grafitados. A nossa escola é o lugar mais lindo, e não é porque eu sou do projeto, sou coordenadora do projeto, mas a nossa escola é o lugar mais lindo de se ver, porque simplesmente eles conseguiram grafitar todo o muro da escola, numa parceria entre alunos da escola e grafiteiros da comunidade. Ninguém passa por cima, nem um risquinho. Aí a gente fica aquela discussão de porque moleque adora riscar a parede, porque não pode riscar a parede. Gente, a parede tem que ser construída a partir deles, a partir da arte dele. O menino não vai riscar em cima de algo que ele criou. Ninguém vai passar por cima de algo que ele fez, a arte dele. Mas a escola, infelizmente... E aí eu estou falando, mas eu já vou falando também o que eu penso, tá? Mas a escola, infelizmente, não valoriza a produção dos nossos alunos. Impõe um conteúdo programático que é muito distante da sua realidade. Então, por exemplo, uma escola pública, que é situada num bairro periférico, onde é marginalizado e tem todo um programa de extermínio para ele, não pode ter um conteúdo único, do tipo, o conteúdo. Eu preciso fazer a leitura dessa realidade e construir, juntamente com a comunidade, uma percepção da identidade sociocultural desta comunidade para poder inserir no conteúdo programático. Senão o menino não se vê, ele não se enxerga, a escola passa a ser um lugar chato, e aquele conteúdo passa a ser uma coisa que é intragável, entende? Então foi isso que a gente fez do projeto. A gente começou a valorizar a produção artística. E quais foram os resultados disso? Nós já estamos com as meninas do Poame-se, que é a poesia preta, que elas recitam a poesia que elas compõem, que já foi publicada em 2 livros, tá? Já houve até o lançamento do livro, foi a coisa mais linda na Feira Panamazônica do Livro, que é uma das feiras mais importantes que tem aqui na América Latina, e elas estavam lá lançando o livro delas, entendeu? Autografando. Olha que maravilha. Maravilha! Tu não tem noção o quanto isso é importante.
Então, assim, nós estávamos muito bem, obrigada, estava maravilhoso, estava lindo, a gente já estava tendo um reconhecimento. Isso é isso é janeiro de 2015. Quando chega abril de 2018, no ano que eu ganhei o prêmio Professores do Brasil, em abril, o bairro sofre uma chacina que eu não tive condições psicológicas de viver essa perda, né? E eu vou falar, embora seja muito forte, eu vou falar porque eu quero que vocês saibam que essa é a nossa realidade. Uma avó se abraça com um neto de 12 anos para que o neto não morra, achando que protegeria o neto. Morreram os dois abraçados. Foi uma família inteira exterminada. Eu fiquei mal, eu fiquei muito mal. E aí o que foi que eu fiz? Eu disse, quer saber de uma coisa? Cansei. Não tem mais projeto, não tem mais nada, eu não aguento mais isso, vão matar. E saiba, eu, enquanto moradora do bairro, eu penso também nos meus filhos. Meu filho já foi abordado de maneira truculenta pela polícia aqui dentro. E aí eu desisti. Eu disse, eu vou cuidar dos meus filhos, quase não tenho tempo para eles mesmo, então eu vou ficar com eles. E levei os meninos para o cinema. Eles me pediram para ir assistir o filme. Eu não estava sabendo qual era o filme. E aí, para minha surpresa, o filme Pantera Negra. Eu fiquei assim... E eu disse, gente, meus alunos precisam assistir esse filme. Eu não posso, não. Eu não posso parar. Aí eu volto, faço uma campanha online, que ela tem para mais de 100 compartilhamentos, e ela chega na imprensa. E aí todo mundo começa a comentar, uma professora fazendo uma campanha para levar seus alunos, uma professora da periferia. Eu só sei que deu tão certo que eu pensei em levar 200, levei 400. 400 jovens para assistir o filme Pantera Negra no cinema, com direito a pipoca e refrigerante. À volta desse cinema, trouxe um impacto grande, porque eles tinham uma recepção assim do tipo, meu Deus, olha ali no cinema, preto, e sabe, preto é artista, preto pode fazer as pretas, né, porque tem as mulheres lá, as soldadas, eu não sei se tu já viste, né, mas o exército todo é feito pelas mulheres, e as meninas diziam assim, é minha mãe lutando, minha mãe no exército, e aí o que aconteceu? Eles começaram a ser convidados a palestrar sobre a recepção do filme. Universidade Federal, Universidade Estadual, institutos, empresas, era tanto lugar que a gente ia, que a gente já não parava mais em sala de aula. O ônibus ficava o tempo todo lá, não, bora, levava todo mundo. E aí eu resolvi escrever para um edital, Prêmio Oscar na escola, toda a nossa história. E eles ganharam em primeiro lugar. E tu acreditas que a premiação era a obra inscrita ser projetada na tela do cinema? Então, assim, eles fizeram um documentário sobre toda a história da ida ao cinema, de fotos de celular, de vídeo de celular, coisa bem amador mesmo. Aí eles fizeram um documentário. Esse documentário eu escrevi, eles ganharam. Aí eles voltaram para o cinema, o lugar que eles tinham ido pela primeira vez para assistir o filme Pantera Negra, só que eles voltaram como cineastas, e atrizes, atores, e dando entrevista. Eles estavam assim, era impressionante como eles estavam. Isso tudo está registrado, tem na nossa página, tem no nosso canal. Então, quando eu vi que a repercussão foi boa, eu escrevi para o MEC, para o Prêmio Professores do Brasil, que foi no final do ano. E aí eu ganhei o prêmio como melhor professora do Brasil, o prêmio nacional. Fui para o Canadá, levei essa história para o Canadá, mas ganhei uma quantia em dinheiro. E aí a gente fez o quê? A gente fez investimento em câmeras digital. E agora eles estão por aí fazendo curta-metragem, documentário. Eles não param. Só agora, nós estamos fazendo 3 curta-metragem, contando a história deles mesmos. A lógica sempre é protagonizar a sua própria história para mostrar para a sociedade de que eles não são bandidos,
mas que eles são sujeitos da arte, né? Então, por exemplo, tem uma história que está sendo contada, que é a mãe de um deles que vende pimenta cominho na feira e sustenta 4 filhos e um deles autista com R$7, porque ela vende um saquinho a R$2 e às vezes ela recebe R$7. Mas é uma mulher tão amorosa, é uma mulher tão dedicada para os filhos, é uma mulher tão incrível que ela se tornou coordenadora de um GT do nosso projeto, que é o GT que fala os responsáveis do projeto. Eles conversam sobre a obra dos meninos, eles desconstroem a ideia de marginalização, porque, por exemplo, o grafite ainda é muito marginalizado, o rap ainda é muito marginalizado, o funk ainda é muito marginalizado. Então, ela faz encontros periódicos com esses pais, com esses responsáveis, para que consiga compreender que esses meninos são artistas. Mas, para além disso, o que a gente faz antes da pandemia? A gente projeta o telão no meio da rua e passa o filme deles, para mostrar eles lá atuando, para que todo mundo veja que eles não são bandido. E a gente faz esse telão, esse cinema ao céu aberto, nos lugares mais perigosos, onde todo mundo diz, boca de fumo, pois a gente vai para lá. Aí tu fala assim, meu Deus, como é que vocês conseguem? É o lugar onde eles moram lá, eles conhecem todo mundo, ninguém assalta, a gente faz filmagem com drone, ninguém assalta, todo mundo conhece o nosso projeto, já sabe que é o Cineclube, todo mundo gosta. O pessoal lá como é que a gente fala, de tráfico, eles protegem a ação nossa. Não, ninguém vai mexer aqui, pode mexer, deixa o drone aí, deixa não sei o quê. Por quê? Porque o filho dele está lá, o sobrinho dele está lá, entendeu? Então a gente trabalha dessa forma. E aí esse documentário que está escrito agora, que a gente está fazendo, o nome dele é O Amor Tem Cheiro de Pimenta Cominho. Por conta dessa questão. Porque ela moe a pimenta cominho e vende na feira, e a casa dela, a casa não, é uma não casa, é uma não casa. Se eu te contar como é essa casa, você não acredita. Primeiro porque é na beira do Tucunduba, quando a maré enche tudo, aí a água vem até o joelho, então não tem móvel, não tem nada, mas ela, com muita luta, educa seus filhos. E aí a casa tem aquele cheiro da pimenta, né? Então a gente está fazendo o documentário O Amor Tem Cheiro de Pimenta Cominho. Tem um monte de coisa para eu te falar, Josi, para falar para vocês, mas eu vou dar democraticamente, dar espaço para o Francisco, que fala muito também, tem muito o que dizer. E aí depois a gente vai conversando e tirando as dúvidas, tá bom? Que linda história, meu Deus do céu. Já entendi por que você é finalista, né? E eu brinco sempre que quem é educador de verdade, o olho brilha, o teu pula de brilhar. Espetáculo. Fica aí quietinha. Vamos chamar o Francisco, então, agora, para contar um pouco da história dele também. Oi, Francisco! Olá, Josi. Boa tarde a todas e todos, tudo bem? Que show, né? Que show as histórias de vocês, que as histórias da tua também já sei que é maravilhosa, mas vamos lá. Deixa eu apresentar oficialmente, então, Francisco Celso Leitão Freitas, professor de História, historiador, especialista em educação inclusiva, mediador social, produtor cultural, pesquisador, palestrante e diretor pedagógico da Associação Respeito e Atitude. Idealizador e colaborador de diversos projetos pedagógicos e culturais voltados ao empoderamento da juventude preta, pobre e periférica do Distrito Federal e entorno, dentre eles o projeto RAP, Ressocialização, Autonomia e Protagonismo, Saraula, Relações Étnicos-Raciais na Escola, Estudar em Paz, Mediação de Conflitos no Contexto Escolar, Socializando Sonhos, Vivências em Direitos Humanos, Sarau Ubuntu e Sarau da Falsa Abolição. Finalista do prêmio, ficou entre os 50 finalistas do prêmio Global Teacher Prize e embaixador também da Warkey Foundation do Brasil. E aí, Francisco, conta um pouquinho desse monte de projeto, dessas coisas todas, Prêmio Itaú, de tudo isso que você já fez aqui, desse caminho maravilhoso que você tem aí no Distrito Federal. Então vamos lá, primeiramente, boa tarde a todas e todos, boa tarde, Josi, boa tarde, Lília. Tem tempo que a gente não divide, né, Lília? A gente só multiplica. A Lília é um amor de pessoa e, assim,
família não é sangue, né? Família é sintonia, e a Lília, hoje eu considero ela minha família também, família de luta, família de ideais, de sonhos e de vivências. E quero que todos que estejam assistindo também, né, tornar isso público também, já que ela tornou a admiração que ela tem por mim pública, é recíproca também a admiração que eu tenho pela Lília, certo? Queria agradecer a todas e todos que fizeram esse convite, né? A Josi, a Luciana, que fez o primeiro contato com a gente, o Renato e o Ronaldo, que não puderam continuar aqui conosco, mas deixar meus sinceros sentimentos aí pela situação da mãe deles. Eu perdi meu pai recentemente, foi ano passado, 15 de julho, para a Covid. Eu sei que é difícil, é doloroso, e deixo meu abraço afetuoso para todos que estão passando por um momento difícil por conta dessa pandemia, que tem algum amigo, conhecido, parente que esteja hospitalizado ou que tenha perdido alguma pessoa querida também. Meus sinceros sentimentos a todas e todos. Então, vamos lá. Como já foi apresentado, me chamo Francisco Celso, sou professor de História. Eu vou contar uma história um pouquinho mais recente, que minha história na educação é muito longa, mas eu prefiro contar minha história na socioeducação, né? Que é onde eu atuo hoje. Então, desde 2015, que eu dou aula no sistema socioeducativo aqui do Distrito Federal, onde atendo meninos e meninas entre 12 e 18 anos que estão cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, né? Ou seja, que estão na tranca mesmo, né? Eu dei aula nas escolas regulares durante muito tempo, né? Eu me formei em História no ano de 2003 e já entrei para o magistério logo em seguida. Então, tenho vários anos nas escolas regulares. Sempre atuei em escolas de muita vulnerabilidade social, nas regiões periféricas do DF em torno, e sempre gostei disso, porque eu sou filho da classe trabalhadora, eu sou fruto da escola pública, então acredito nos educandos e nos educadores da escola pública, certo? Eu me enxergo nos meninos e nas meninas dessas escolas públicas de periferia, né? Tem minha trajetória de vida parecida com a deles, então eu me identifico. Sempre gostei disso. Então foi um caminho natural que, ao longo da minha jornada, em algum momento, eu fosse atuar onde está concentrado os jovens de extrema vulnerabilidade social, que é o sistema socioeducativo, certo? E o primeiro contato que eu tive no sistema socioeducativo, nesse ano de 2015, primeiro semestre, foi uma espécie, digamos assim, foi um semestre diagnóstico mesmo, que eu estava mapeando aquela comunidade, tentando entender aquela realidade. E nesse processo de mapear aquela comunidade escolar, eu tive duas grandes percepções. Qual foi a primeira percepção e que foi muito triste para mim? Eu percebi que aqueles jovens que lá estavam tinham perdido a capacidade de sonhar. Isso foi muito dolorido para mim, porque se nós acordamos, se nós temos alguma motivação para fazer qualquer coisa, o combustível para isso são os nossos sonhos, né? Então, isso foi muito impactante, muito triste para mim perceber que eles tinham perdido a capacidade de sonhar. A segunda grande percepção que eu tive, aí já dentro do meu componente curricular, que é a história, foi perceber que eles e elas não se enxergavam nas histórias contadas nos livros didáticos, mas eles se viam nas histórias narradas nas letras de rap. E aí que eu tive a grande sacada de utilizar o rap, o gênero musical rap, como ferramenta pedagógica. Então, para vocês entenderem o perfil dos socioeducandos que eu atendo, 80% deles se autodeclaram negros e negras, 100% deles são moradores das regiões periféricas do DF em torno, os bolsões de miséria, né, que a gente conhece bem, né? E é onde
não só o rap, mas a cultura hip hop como um todo é muito presente na vida deles. Então, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o rap como ferramenta pedagógica. Foram eles e elas que escolheram. Eu talvez tenha sido o camarada que teve a sensibilidade de perceber aquela potência que eles carregavam com eles e com elas. Como diz o Paulo Freire, os nossos educandos, eles não são copos vazios. Eles carregam letramentos que muitas vezes nós não temos. E eles carregavam esse letramento do rap com eles. E o que eu fiz foi amplificar essa potência que eles carregavam com eles. Então, eu comecei a utilizar o rap como ferramenta pedagógica, como pretexto para debater vários temas com eles. Em especial, os temas relacionados a 3 eixos, que são os eixos transversais do currículo em movimento da educação básica aqui do Distrito Federal, que são diversidade, direitos humanos e sustentabilidade. Certo? Então, como é que é a minha metodologia? Só para vocês entenderem. Eu pego um determinado assunto relacionado a algum desses 3 eixos transversais, né? Por exemplo, no eixo diversidade. No eixo diversidade tem vários recortes que a gente pode abordar, né? A gente pode falar do recorte racial, a gente pode falar do recorte de gênero, enfim, vários recortes. Então, por exemplo, se eu for falar do recorte racial, eu posso utilizar como pretexto um negro drama dos Racionais MCs. Posso utilizar uma carta-mãe África do Goblin. Se eu for falar, por exemplo, de violência contra a mulher, eu posso utilizar a letra Rosas, da Atitude Feminina, que é um grupo de rap aqui de Brasília. Se eu for falar sobre autocuidado, prevenção aos comportamentos autodestrutivos, eu posso pegar um Amarelo do Emicida. Então, só dando exemplo para vocês. Então, eu utilizo esse rap como pretexto. Por que eu utilizo o rap como pretexto? Primeiro, que eu acredito que a linguagem artística ela toca muito mais a mente e os corações dos nossos adolescentes do que qualquer discurso eloquente. Então, por mais que eu tenha domínio na temática e etc., e faça um discurso maravilhoso lá para eles, se eu coloco o negro drama lá dos Racionais MCs, eles vão prestar muito mais atenção do que no meu discurso. Entende? E eles vão captar muito mais a mensagem também. Então, o rap a gente utiliza como pretexto. E depois a gente deixa eles muito livres, para eles manifestarem o que eles conseguiram aprender dos conteúdos na linguagem que eles se sentirem mais à vontade. Então, tem uns que expressam por meio de redação, outros por meio de poesia, muitos gostam de desenhar também, mas a grande maioria escreve letra de rap mesmo. E aí foi assim que surgiu o projeto Rap, que vocês estão vendo aí, em alusão ao gênero musical rap, que é uma sigla do inglês, né? Que significa Rhythm and Poetry, RAP, né? Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, traduzindo para o português. Então, o que a gente fez foi pegar a linguagem poética do rap e utilizar como ferramenta pedagógica. E aí, quando começou a surgir muita produção bacana desses meninos. E aí, eu sou produtor cultural também, sou militante do movimento hip hop, eu comecei a costurar várias parcerias. E a gente começou um processo de musicalização dessas letras que eles produziam. E todas as outras produções que não eram letras de rap, a gente também valorizou todas. Nós já temos 2 livros lançados, né? Nós temos o primeiro livro, que foi Para Além das Algemas, Se a História é Nossa, Deixa que Nós Escreve. Olha só, se a história é nossa, deixa que nós escreve. É em desacordo com a norma culta da língua portuguesa de forma proposital. Porque a gente entende que o preconceito linguístico também é uma ferramenta de exclusão. E a gente é contra qualquer forma de exclusão. Então, nossa ideia é que eles fossem protagonistas das histórias de vidas deles, falando com a linguagem deles, com as gírias deles. Eles tiveram a oportunidade de expressar também as letras que eles fizeram musicalizadas no nosso festival de música. A gente tem festival de música todo ano. E aí, com toda a ginga deles, com todo o jeito deles, com a forma de vestir deles, eu utilizo o boné, só para deixar claro para quem está assistindo. É também um ato político o uso do boné contra a criminalização da cultura urbana, certo? E também porque já tive momentos de que eu presenciei a escola, que era para ser um ambiente acolhedor,
sendo um ambiente hostil. E já já eu vou narrar essas histórias para vocês. Certo? Então, o projeto ele surgiu daí. Hoje, além dos livros, eu mostrei o primeiro livro, nós temos o segundo livro lançado, chamado Socializando Sonhos. Vocês viram que lá no início, eles tinham perdido a capacidade de sonhar. Agora, eles já estão socializando os sonhos deles. Nós temos 2 CDs gravados. Esse aqui a gente gravou durante a pandemia, um trabalho que a gente tem de acompanhamento de egresso. Então, quando eles terminam de cumprir a medida socioeducativa, a gente continua acompanhando eles aqui fora, produzindo material para eles, para inserir eles dentro de um círculo virtuoso, perto de referências positivas, e também para que eles consigam ter um retorno financeiro a partir da arte deles, né? Então, hoje a gente tem egressos que participaram do projeto com a gente lá dentro da unidade de internação, que estão participando de slams de poesia, de batalha de rima, de saraus, de seminários, simpósios e campanhas publicitárias e festivais de músicas. Então, por exemplo, mês de fevereiro agora a gente conseguiu colocar alguns egressos para participar do Festival Brasil Arte, que é um festival de cultura que reúne artistas de várias regiões do país, e o episódio sobre cultura hip-hop foi protagonizado pelos nossos alunos do Projeto Rap, certo? E eles recebendo cachê. A gente participou no ano de 2019 da campanha do Conselho Federal de Química, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica, por meio de uma produção musical chamada Rímica, que é Rima com Química, que também é protagonizada pelos nossos adolescentes. Então, hoje, a gente atua por meio de um tripé. A gente tem um trabalho de prevenção feito nas escolas regulares, né, que só no ano de 2020 eu não consegui visitar por conta da pandemia, mas 2019, só no ano de 2019 eu visitei mais de 70 escolas fazendo esse trabalho preventivo, porque a gente entende também que é mais fácil você prevenir com que o jovem entre no ciclo infracional do que você tentar romper esse ciclo depois, que é muito mais difícil. Então, a gente faz esse trabalho preventivo, a gente faz o trabalho lá dentro da unidade de internação, que é o trabalho que a gente chama de pontapé inicial do processo de ressocialização deles, e temos o trabalho, a terceira parte aí do tripé, que é esse acompanhamento de egressos, né? Então, depois que eles terminam de cumprir a medida, a gente continua acompanhando eles aqui fora, certo? Esse projeto, ele vem passando por um processo de reconhecimento. O projeto surgiu no ano de 2015, 2017 a gente ganhou o prêmio local do Itaú Unicef, 2018 a gente ganhou o prêmio da Itaú Unicef também, etapa local, regional e nacional, né? 2019, a gente conseguiu colocar uma das nossas produções fílmicas, o videoclipe 18 Razões pela Não Redução da Maioridade Penal, totalmente protagonizado pelos adolescentes também, para ser exibido no 52º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, certo? Ano passado, plena pandemia, mais uma produção fílmica nossa, curta-metragem Sobrevivendo no Inferno, ganhou o prêmio Ring of Peace, lá na Rússia, certo? Estamos com mais uma produção concorrendo agora para o BSB 2060, uma produção chamada Fora do Eixo, que deve sair o resultado agora dia 21, que é o aniversário de Brasília, mas a gente está muito esperançoso que a gente vai também ser contemplado com essa premiação aí. E o mais importante de tudo, né? Fazendo com que esses jovens voltem a sonhar, que eles mostrar o potencial que eles carregam, porque o sistema socioeducativo, ele só é mostrado pela mídia comercial somente quando tem só pauta negativa, só quando tem uma tentativa de rebelião, quando tem uma tentativa de fuga, quando tem algo do tipo. E não é mostrado o que acontece de bom lá dentro, sabe? Então, pautar positivamente, mostrar que esses meninos, ao contrário do que o imaginário social pensa, que lá tem meninos e meninas problema, não, eles não são meninos e meninas problemas, são meninos e meninas com muitos problemas, certo? Apesar do imaginário social pensar que eles são meninos e meninas violentas, não, eles não são meninos e meninas violentas, são meninos e meninas que sofreram várias formas de violência durante sua trajetória de vida. Em especial a violência estrutural, que é a violência promovida pelo próprio Estado, que é a negação ou precarização na oferta dos direitos e serviços fundamentais. Então, esses meninos não tiveram escola de qualidade, saúde,
emprego, moradia, renda, saneamento básico, então todos esses direitos fundamentais foram negados. Eles sofreram várias violações de direitos ao longo da trajetória de vida deles, certo? E o que a gente tenta fazer é justamente, primeiro, romper com essa visão do imaginário social, de que lá dentro só tem menino problemático, violento. Não é assim. São meninos e meninas com bastante problema, como eu falei para vocês, mas com muito potencial. E eles só precisam, talvez, de ter a sua autoestima resgatada, para que eles consigam mostrar esse potencial. Mostrar que eles não são copo vazio, como diz Paulo Freire. E que, pelo contrário, eles estão transbordando de tanto talento, de tanta energia, de tanto potencial que eles têm. Então, o mérito do sucesso do Projeto Rap, eu costumo dizer, não é do professor Francisco. O mérito são deles e delas, né? Eu talvez seja o expoente, né, deles, até porque tem toda uma proteção do ECA, né, para que não possa mostrar o rosto deles, etc. Então, enquanto eles estão lá dentro, talvez eu seja o porta-voz deles, mas quando eles saem, a gente continua acompanhando eles aqui fora, e aí eles vão alto e a gente só está ali orientando. Acho que é isso. Não sei se eu me alonguei muito. Que delícia, que show. Esses materiais, esses documentários, essas coisas, todos esses livros, você está divulgando no Brasil todo? Como é que está essa divulgação aí? Então, o que acontece? Os nossos livros não são comercializados, nem os nossos CDs, são todos promocionais, certo? Porque a ideia é fazer com que a voz deles, que a história deles cheguem a todas e todos. Então, a gente não comercializa nada, ele mesmo, são todos promocionais, tá? A gente tem alguns exemplares, os livros têm menos exemplares, sabe? Sai muito rápido. Imagino. Mas o CD, como lançou recentemente durante a pandemia, ainda tem bastante exemplares, depois a gente pode dar um jeito de quem quiser entrar em contato, a gente ver alguma forma de poder estar encaminhando esses materiais, certo? E também tem muita produção que está disponível nas plataformas digitais, né? Então, nós temos página no Instagram, Facebook, Twitter, nós temos canal no YouTube, então é só pesquisar lá, nas redes sociais, @Projeto Rap DF, e no YouTube também, Projeto Rap DF no YouTube também. Então, vocês procurem lá, tem muito material mesmo, muito material audiovisual produzido por eles, né? Muita música, muito videoclipe, enfim, é isso. Vou colocar a Lília aqui para conversar com a gente junto, porque a mesma agora coisa... me conta, não é apaixonante, por isso que eu digo, nossa, ele é meu irmão. Você está para fazer um curso de quantas horas? Umas 200? Não, mas, nossa, o Francisco fala e eu fico quietinha ouvindo. Olha só, recentemente, não sei se foi recente, mas foi meu filho que veio me trazer. O Mano Brown foi lá, não foi com vocês? Que eles estavam cantando junto e tal? Foi no ano de 2018, né? O Mano Brown, ele esteve aqui em Brasília, em novembro de 2018, ele veio participar de um festival de tatuagem aqui e tal. E aí, legal que o ex-diretor lá da unidade, ele tinha um contato de uma amiga pessoal do Mano Brown, fez o convite, ele esteve lá. Nossa. E assim, ele é uma pessoa incrível, porque a gente, só para você ter ideia, Josi, a gente realiza sarau uma vez por mês lá. Hoje o Projeto Rap ele tem várias ações, ele tem sarau uma vez por mês, ele tem cine debate uma vez por mês, roda de conversa uma vez por mês e festival de música uma vez ao ano, que é a nossa combinança maior, o festival de música. E o Mano Brown esteve lá com a gente, mas não foi para participar do sarau, porque a maioria dos artistas, quando vem para se apresentar no sarau. Ele veio para bater um papo com os meninos. Ele foi de módulo em módulo, nós temos 10 módulos, que é onde os meninos ficam encarcerados mesmo, né? Nós temos 10 módulos, passou em todos os módulos.
inclusive nos módulos do castigo, no módulo seguro, bateu papo com os meninos, cantou rap para eles ali na capela mesmo, escutou os raps que os meninos produziam por meio do projeto Rap. Então, assim, foi uma troca incrível. Ele é um ser humano, assim, cara, que eu já admirava ele como artista. Quando eu conheci ele pessoalmente, Lília, eu espero que você tenha o prazer de conhecer. Que ser humano... eu espero. Que é o Mano Brown. Certo? Eu espero, não tem noção. Foi assim, sabe, marcou a vida deles, né? Cara, o meu filho, quando ele veio me falar, ele falou assim, meu irmão, mãe, aquele teu professor, teu amigo lá, ele é famoso, né? Eu disse, famoso? Como assim? Sim, filho, famoso, ele ganhou uma premiação internacional. Não, mãe, ele é famoso mesmo. Aí ele falou e me mostrou o vídeo. Mas deixa eu falar um pouquinho aqui rapidinho, Josi. Isso que o Francisco fala sobre a questão do preconceito linguístico, isso é muito, muito, muito importante. E vocês, professores e professoras que estão assistindo ou que assistirão, é importante a gente falar sobre isso. Eu sou professora de língua portuguesa. Agora imagina o que é uma professora de língua portuguesa que tem esse viés e essa concepção de educação numa questão mais das metodologias ativas, na questão mais dialógica com a comunidade. Então, assim, a língua portuguesa, ela e como o próprio Francisco disse sobre a norma culta, né, a norma padrão e etc., a língua portuguesa nada mais é do que uma língua europeia imposta para o nosso povo. E eu estou aqui na Amazônia, nossos povos originários têm a oralidade como tradição e etc. Então, assim, o que eu ensino? Eu ensino português para Enem. Sim, tem que ter a norma padrão, porque vai ser cobrada, senão o menino não consegue fazer a redação. Mas eu trabalho com o pretuguês. E o pretuguês, ele é uma concepção da Lélia Gonzalez, que traz toda essa noção da ancestralidade. Quando a gente fala, por exemplo, sobre afrofuturismo, que é uma temática que está sendo muito debatida hoje em dia, é justamente isso que a gente quer chamar a atenção, que para a gente, a nossa tecnologia, ela não necessariamente perpassa pelo consumo de equipamentos eletrônicos e tecnológicos, até porque nós não temos essa acessibilidade, né? Essa acessibilidade, ela é cortada, ela é destruída intencionalmente, porque eles sabem, e eu estou falando aqui dentro de uma... eu vou repetir o que eu aprendi com o Francisco, isso. É sobre a questão da educação, que ela deveria ser horizontal, mas ela é verticalizada, ou seja, hierarquizada. Então, quando a gente tem... Eu achei tão bonito isso, que agora toda vez eu falo. Agora, quando a gente para pensar sobre essa questão do não ter acesso e por que não tem acesso, a gente sabe que não é permitido esse acesso, porque com nada que se tem, a gente faz muito e chega lá onde eles estão com toda a infraestrutura. O que dirá se esse acesso ele for permitido? Aí sim vai ser baile, né, Francisco? Porque tudo que é feito é feito a partir da gente. Quando eu falo a gente, eu estou falando dos povos originários, eu estou falando dos indígenas, quilombolas, dos pretos e etc. Por quê? Porque é a gente que abre a fábrica, é a gente que constrói os prédios, é a gente que repara, enfim, a gente sabe fazer absolutamente tudo, a gente que cozinha. Então, eles dependem muito da gente para tudo. E os nossos conhecimentos, como o próprio Francisco disse, sobre a questão do copo vazio, o copo cheio, os nossos conhecimentos, eles são ancestrais, intuitivos e criativos. Na ausência de se ter, aqui na periferia, por exemplo, a infância, e aí, com certeza com o Francisco, a gente cria. A gente não tem, a gente cria. Como é que é a bola do moleque da periferia? É aquela bola comprada na loja? Não. É aquele saco que a gente coloca o jornal, é aquela bola. É tanta bola, é uma diversidade de bola. E é interessante porque cada bola cria-se uma maneira de jogar e um padrão para o jogo. Novas regras. Porque cada bola tem um jeito.
E aí, aquele menino lá do prédio, lá do centro, quando ele vem, ele não vai saber jogar essa bola, ele nem vai saber das regras. Então, ele vai dizer, sai daí, Então, na época da pandemia, o que foi que nós fizemos, por exemplo, dentro de produção? Nós lançamos uma campanha, aqui a gente tem uma expressão que fala assim, menina, tia quieta. O que é tia quieta? É assim, né? Para de fazer. Então, a gente lançou uma campanha chamada Tia Quieta em Casa, né? Tia Quieta em Casa. E o que significava essa campanha? A gente trazia todas as orientações da OMS numa realidade da periferia. Porque vinha com aquela coisa, passe álcool em gel, não tem gel. Mas lave bastante com água e sabão, lave a cada não sei quantos minutos com água e sabão. Nem água tem. E aí, como é que um quadrado que não tem água, não tem o álcool, não tem a comida, não tem nada, como é que a gente faz? Aí o que eles iam fazendo? Eles iam mapeando as soluções e fazendo em pequenos vídeos de 3 minutos, junto com os familiares. Por exemplo, tem um vídeo bacana, que são 2 crianças que falam assim, meu irmão, sabe lá perto do canal, da Cipriano, tem um cano. Se tu tirar lá, tu rapidinho enche teu balde e coloca na frente da tua casa, doido, não vacila. Então, eles falavam na gíria, justamente esse título fora da norma que o Francisco fala, é proposital. Então, eles faziam os vídeos com uma linguagem periférica, adequada à realidade, e isso viralizou entre os jovens. Isso foi utilizado nas escolas, isso foi utilizado em outros coletivos, e isso fez com que eles mudassem também de comportamento, porque quando o menino faz, ele fica com vergonha se ele não seguir aquilo que ele gravou lá para dizer, entendeu? Eles passaram a ser fiscais deles mesmos. Foi assim que a gente fez a intervenção sobre os meninos que não estavam usando máscara. Teve também a questão do uso da máscara, que a gente conseguiu, através da mãe de um deles, a costura para trazer renda, porque 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras de periferia são autônomos em áreas abertas, então quando faz o isolamento, quando tem o lockdown, e aí, como é que essa galera come? Então a gente desenvolveu várias estratégias para ajudar essas família dos integrantes do projeto, e isso tudo está disponibilizado também na nossa página, entendeu? Nossa, gente, quanta coisa, quanta informação, quanta coisa boa, para os nossos professores aqui, os 150 e poucos que estão nos assistindo, quanta material para eles poderem utilizar, para eles poderem pensar em ações para a sala de aula, para o dia a dia, né? Essa é a ideia desses projetos, dessa conversa sobre educação. Utilizar isso, né? Buscar coisas que deram super certo de vocês estão contando aí projetos que deram super certo, mas que, claro, vocês começaram de alguma coisa, você já deixou claro que você começou por uma coisa ruim que aconteceu, e você pegou isso e transformou numa proposta inovadora, mas que tem todo um caminho, e o Francisco também tem todo um caminho aí, que é um esforço do professor, né? Porque eu acho que quando a gente traz para o nosso dia a dia, nós já temos uma rotina enquanto professores, uma rotina cansativa, tal, mas a educação e o profissional da educação, ele sempre tem que ter, na minha opinião, essas janelinhas abertas para essas coisas diferentes, né? E para realmente conseguir envolver o grande número de pessoas que estão aí na escola e que precisam estar próximos. E aí não dá para ficar na mesmice, não dá para ficar só na questão do conteúdo, do que está posto. Tem que buscar novas formas. Essa é o que vocês estão colocando. Dentro da realidade, como a Lília colocou, como o Francisco colocou, dentro das possibilidades, mas tudo é possível, né? Na educação. Vocês estão reforçando e deixando muito claro isso. Tudo é possível. Até ser finalista de um concurso desse mundial. Tudo é possível, né? Eu acho que isso que é a parte mais deliciosa de se trabalhar com educação, com pessoas, com formação. Olha aí, ó, né? O que vocês me dizem? Então, seguindo o tema, né, que está aí do nosso bate-papo, como a gente, eu e Lília, nos tornamos, né, professores de referência internacional. Acho que
como diz os Racionais MCs, não tem fórmula mágica da paz, né? Mas, assim, tem alguns preceitos, digamos assim, que eu acredito muito, sabe? Primeiro, a Lilian já falou, que é a horizontalização das relações, democratização das relações. Usando o linguajar dos meus alunos, é chegar de igual. Então, eu chego de igual com meus alunos. Eu não chego nem acima nem abaixo deles. Eu chego de igual com eles. Certo? Escutar o que eles têm a dizer. Escutar o que é significativo para eles. Então, a gente não pode chegar com a aula que a gente planejou. A gente tem que planejar com eles. A gente tem que planejar com eles, executar com eles e avaliar com eles também, porque a avaliação não é do aluno, é do processo pedagógico. A avaliação é do processo pedagógico. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica para alguém, seria essa. Chegue de igual com o seu aluno, escute o que ele tem a dizer, escute aquela realidade, aquela comunidade, porque a comunidade onde eu estou, o rap é muito significativo para eles, mas em outros contextos o rap pode não ser significativo, né? Mas com certeza tem algo naquela comunidade que é significativo, que é marcante para eles, que é interessante para eles. Então, a gente tem que... não vou dizer dar a voz, que dar a voz parece que tem alguém acima, né, dando a voz para quem está embaixo. Mas é democratizar as relações mesmo, porque aí, quando a gente democratiza as relações, todo mundo tem espaço de fala e escuta. E a gente precisa escutar o que eles têm a dizer. Quais são os anseios deles, quais são as expectativas, quais são as coisas que eles acham significativas, que eles acham interessantes, e aí sim, a gente fazer as vinculações com o nosso conteúdo. No meu caso, história, eu faço as vinculações históricas, daquilo que eles querem debater, daquilo que é significativo para eles. E no socioeducativo, eu ainda tenho que ter mais ainda essa sensibilidade, porque eu tenho que planejar uma aula junto com eles, mas que seja significativo para eles naquele momento. Porque no próximo encontro, eu não sei se eu vou estar com eles mais, porque é muito rotativo. No socioeducativo está sempre entrando um menino que vai começar a cumprir a medida, tem outro que já está saindo porque terminou de cumprir, tem outro que mudou de turma porque não tem convivência, enfim. Então, você entra numa turma hoje, entra na mesma turma semana que vem, já não é mais a mesma turma. Então, você tem que tentar atravessar a mente e o coração daquele adolescente naquele momento, porque no próximo encontro você não sabe se você vai estar com ele. E isso é muito desafiador, mas como a Josi falou, não é impossível, gente, é só traçar estratégia. E a estratégia que eu fiz foi isso. Pegar os eixos, diversidade, sustentabilidade e direitos humanos, transversalizando com o meu componente curricular, que é a história, e utilizando o rap, que é o que é significativo para eles, é o que eles se identificam, a linguagem que eles se identificam, né, que é muito presente na vida deles, utilizar como pretexto, como ferramenta pedagógica. Então, foi um processo muito natural, sabe, Jô? Se tivesse é porque eu não tenho muitos registros de quando começou o projeto, mas o projeto começou, os meninos pegavam o meu pincel e fingiam que era microfone, sabe? Não tinha recurso nenhum, eu pegava no meu notebook, ia na internet ali, pesquisava instrumental de rap, né? E baixava esses instrumental e colocava lá para eles cantarem em cima desse instrumental, sabe? E aquilo foi ganhando corpo e foi construindo parcerias. Acho que é importante também a gente pensar a educação, como a Lília falou, para além dos muros da escola, construir parcerias, pontes, que nem a Lília... No socioeducativo é mais difícil a gente fazer isso, porque tem que pedir autorização do juiz, etc. Mas o que a Lília faz é muito significativo. Tirar os alunos ali do contexto da sala de aula, levar para a comunidade, né? Levar a comunidade para dentro da escola. Isso é educação, né? Isso é educação integral, que a gente chama, né? Que é a educação na sua integralidade. Verdadeira educação, né? Exatamente. É preparar para o mundo. E quando a gente fala de educação integral, muita gente confunde educação integral com educação em tempo integral, né? E a educação integral, ela independe do tempo de permanência do aluno na escola. A educação integral é quando você consegue trabalhar todas as dimensões humanas.
e não só os conteúdos, né? Então ele precisa de ludicidade, ele precisa de criticidade, ele precisa de cultura, de lazer, ele precisa de um monte de coisa que faz parte, né, dos nossos direitos fundamentais, inclusive. Então, por isso que eu acho que tem essa identidade muito forte entre a Lília, porque o que ela faz lá com o Cineclube TF é muito próximo do que eu faço dentro do sistema socioeducativo, né? Em contextos diferentes, em realidades diferentes, mas com o mesmo olhar sensível, com a mesma escuta ativa e deixando com que eles sejam, de fato, os protagonistas, sintam-se partícipes, que quando eles se sentem partícipes, eles têm muito mais carinho, muito mais zelo, muito mais cuidado, e as coisas fluem. E aí que está a verdadeira disciplina, que a disciplina é projeto comum, certo? E o que está acontecendo aqui em Brasília com a militarização das escolas não é disciplina, é obediência. Obediência cega. É verdade, não tem nada de disciplina. Né? Lília, aí você? A gente fechando. Então, para falar a questão de como é que chega, né? Como é que um projeto chega. Dá uma dica para o povo que está nos assistindo, por exemplo, mais ou menos por aí. Beleza, eu vou dar essa dica. Primeiro eu quero fazer uma correção, que meu povo já buzinou aqui no meu ouvido. A campanha é Não Te Faz de Lesa, tá? O Tia Quieta na Tua Casa é um edital que a gente participou lá da Secretaria de Educação, tá bom? Da Secretaria de Cultura. Não te faz de lesa. Já ouviu essa expressão, lesa? Muita lesa, lesa. Uhum. Então, Não Te Faz de Lesa é o nome da campanha. A dica que eu tenho para dar para a galera que está aí ouvindo, assistindo, é o seguinte: teçam redes. A gente precisa estar o tempo todo fazendo junto. A palavra, o segredo é coletividade. Não tem como desenvolver nada que vá para frente ou que se fortaleça se não for abraçado ou de mão dadas com o outro. Quando eu comecei a desenvolver o projeto, que eu sentia muito medo, né? Depois de que teve uma boa repercussão e tal, muita entrevista e tal, uma repórter chegou comigo e disse assim: nossa, professora, a senhora é muito corajosa, né? Como é que a senhora faz para ter tanta coragem e para desenvolver isso? Eu disse: coragem? Eu desenvolvi esse projeto por medo. Medo de perder meus filhos, medo de perder meus alunos, medo de perder essa juventude produtiva, né? Então, assim, a prova é tão real de que isso é um plano de morte, que está aí o Francisco com jovens talentosos dentro com a liberdade retirada. O que isso diz para a gente? Que se isso fosse potencializado, antes ele não estaria lá. Eles são talentosos, eles têm dons, eles têm arte. Então, assim, a gente precisa fazer rede. Eu fiz rede fora do estado, com 3 projetos que eu respeito demais, que é o Manuteco, com um projeto Proceder no Rio de Janeiro, com o Nelson Maca, em Blacktude, na Bahia, e o Sérgio Vaz, em São Paulo, com a Cooperifa. Mas aqui eu fiz rede com um monte de gente, um monte de coletivo. Então a gente precisa tecer rede e construir ponte. Mas eu tenho uma dica bem especial para dar para os professores e para as professoras. E é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam para a gente. E eu vou te dizer, porque isso foi algo que me incentivou, me colocou para cima. Emano, te acha. Acredita em ti. Sabe? Olha para o teu projeto, para a tua sala de aula e diz assim: cara, eu sou incrível. O que eu faço é o máximo. E não pensas que isso é ser soberbo, não pensa que isso é querer... Não, isso é se valorizar, porque nós estamos num país onde não há valorização do profissional da educação. Nós estamos num país onde não há estrutura para o tipo de coisa que a gente desenvolve. Como o Francisco disse, ele começa com um piloto imitando o microfone, mas se de um lado tem a negação desse microfone real, por outro tem a produção e a intensificação da criatividade do menino, porque quando ele pega o pincel, não é mais pincel, é microfone. Então a gente precisa se valorizar, se valorizem, porque vocês estão, muitas vezes, dentro de sala de aula, fazendo muito além daquilo que vocês deveriam, com nada, com pouco ou com nada.
Muitas vezes nós estamos distantes dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos filhos. A gente deixa de educar nossos filhos, educa nossos filhos pelo telefone, pelo WhatsApp, para educar o filho das outras pessoas, porque a gente acredita nisso, porque a gente ama isso. Então, o segredo que eu tenho para vocês, digamos assim, a dica que eu tenho para vocês é: acreditem em vocês e se inscrevam. Existe um monte de projeto, existe um monte de seleção, existe um monte de premiação para a educação. Então se inscreva, não fique ali quietinho dizendo, será, mas, poxa, mas eu faço só isso. Não, não é só, é tudo isso. Não é pouco. Registra o que tu fazes, vai para tua rede social, bate foto, faz vídeo, diz o que tu estás fazendo, te comunica. É assim que a gente tece rede, falando o que a gente está fazendo, porque com certeza um outro está aqui do lado também fazendo e vai falar contigo. E quando menos espera, a gente está falando com um monte de gente que está fazendo um monte de coisa e a gente fala, nossa, cara, que bacana, eu sou incrível. Tu és incrível, sim. Não acredita nesse projeto de menosprezar professor que tem hoje no Brasil. Tu és incrível porque tu és um educador, tu és uma educadora e tu estás superando um monte de dificuldades sem nenhuma infraestrutura. Acredita e te inscreve, que vai dar certo. É isso. Show de bola! Lília, Francisco. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês, mas eu já estourei o prazo, o tempo, mas não tem problema. Foi um espetáculo de fala, o pessoal está adorando aqui, encantados, pedindo para vocês voltarem. A gente vai criar um novo momento e vamos convidar vocês novamente para a gente continuar com essa conversa tão gostosa, conversa de professor, que termina tão bem, ó, em alto astral, né, Lília? Em alto astral, Francisco. 2 exemplos de professores que deram certo, que foram atrás, e que se eles podem, todos vocês que estão aqui nos ouvindo também podem, né? Confia em você e vai atrás. E eu concordo plenamente com a Lília. Eu fui coordenadora de curso de pedagogia por quase 10 anos. E eu todo ano falava pro pessoal, qual é o prêmio que nós vamos ganhar esse ano? A gente tem que ganhar um prêmio esse ano. E a gente se inscrevia em tudo e a gente ganhava muito prêmio. Por quê? Mas tem que ir atrás, E os professores me diziam isso mesmo. Mas será, Josi? Será que isso dá para escrever? Mas é uma coisa tão básica. Eu falava, não é básico, gente. Básico para nós. Tem gente que não tá longe de fazer isso, né? A gente, educador, tem essas coisas às vezes. Acha que está fazendo só um pouquinho a mesmice. E aí a sociedade ajuda a dar uma baixada nisso. Não, confia em você, vai lá e escreve. A gente faz coisas maravilhosas na sala de aula e na escola. Às vezes a gente não conta. A gente cacareja pouco, eu acho. A gente tem que cacarejar mais e contar. É isso mesmo. E aí, quando a gente entende isso, como vocês entenderam, como tanta gente entendeu, essa profissão que já é uma delícia, ela se torna mais maravilhosa ainda, porque você se relaciona com o mundo, né? E nisso você leva os alunos, ou seja, a gente oportuniza os nossos alunos, né, Francisco? Olha quanta coisa, né, Lili? É a oportunidade, a gente abre de verdade esse mundo para os nossos alunos. Eu acho que isso é fantástico para todos nós da educação. Possível e fantástico. Queria agradecer imensamente vocês muita energia gostosa nesse final de tarde de segunda-feira. E dizer que a gente vai chamar vocês de novo, viu, gente? Porque tem muita coisa boa aí para a gente discutir. Vocês topam? Convite aceito já, só acionar. Gente, eu posso mandar um beijo? Claro! Tá? Eu queria mandar um beijo para a Jo, a minha terapeuta ocupacional, e para todo mundo que está aí assistindo e os que ainda assistirão. E eu agradecer imensamente o convite, tá? Muito obrigada mesmo. Ó, Francisco, dizer que te amo já é pleonasmo. Tamo junto. Oi, fala, Francisco. Não, só falei para ela, tamo junto. Obrigada, gente. Muito obrigada. Pessoal que ficou conosco até agora, ó, 18h20, meia hora, 18h30. Não tem problema, 1h30 de conversa, foi uma delícia. Muito, muito obrigada, pessoal. A gente continua nessa conversa em um outro momento e até o próximo evento. Aliás, até amanhã, que tem o lançamento do Clube do Prof no Instituto. Tchau, gente. Obrigada. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor.
isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o